O vídeo de hoje aqui do nosso canal Unicamente vai começar de uma maneira bem diferente. Eu queria desde já citar para você um livro do Dr. Matthew Walker, Por que Nós Dormimos, que trata a respeito da importância de uma saúde relativa ao nosso sono. A saúde de cada um de nós depende em muitos fatores da quantidade e da qualidade do nosso sono. As palavras do Dr. Walker, que eu vou ler agora, elas por si só já são bem significativas para a gente buscar ter uma qualidade de sono melhor, tá bem? Então, ouça com bastante atenção. O hábito de dormir menos de 6 ou 7 horas por noite abala o sistema imunológico, mais do que duplicando o risco de câncer. Sono insuficiente é um fator de estilo de vida decisivo para determinar se o indivíduo desenvolverá a doença de Alzheimer. A perturbação do sono também contribui para todas as principais enfermidades psiquiátricas, incluindo depressão, ansiedade e tendências ao suicídio. Meu nome é Rodrigo Freitas, como já dito, esse é o canal Unicamente e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda aqui. Sou grato a você por esse tempo de atenção. E você ainda mais grato a você se você colocar em prática tudo aquilo que a gente vai conversar aqui no vídeo de hoje. Porque afinal de contas, como dito, saúde passa por qualidade de sono. As palavras do Dr. Matthew, como já dito, também, por si só, são um alerta para nós cuidarmos do nosso sono. Contudo, aprofundando um pouquinho, e antes mesmo de te dar algumas soluções ou algumas possibilidades para ter uma melhor noite de sono, eu queria apontar algo que tem sido muito comum nos dias de hoje. Além das palavras do doutor serem muito importantes, nós precisamos ficar muito atentos também com algumas coisas que têm acontecido em função da falta de sono e excesso de telas, tanto em crianças como adultos. E o que tem acontecido, infelizmente, são falsos diagnósticos de TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH, é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele vai aparecer na idade escolar. Alguns especialistas tendem a dizer que aos 12 anos, mais ou menos, da idade escolar até os 12 anos, já dá para identificar o TDAH nas crianças. Em adultos, o TDAH ele também é identificado neste período, contudo, ele é identificado por profissionais como os neuropsicólogos e os neuropsicopedagogos. Esses profissionais, através de instrumentos de avaliação, observam a atenção do indivíduo em algumas escalas de rastreio, fazem uma comparação com um recorte populacional estatístico e, com base em todos os processos que eles vão ali orientar o paciente, eles vão levantar a hipótese diagnóstica para TDAH. E aí o que acontece? Esse processo todo da hipótese diagnóstica para TDAH é encaminhado a um neurologista ou a um psiquiatra que vão confirmar a hipótese diagnóstica e aí sim vão medicar o indivíduo. O TDAH é um transtorno muito importante, muito sério, porque ele atrapalha o indivíduo em muitas coisas que ele quer fazer. E geralmente o TDAH ele não aparece sozinho. Por quê? Porque como o indivíduo quer fazer algumas coisas, começa e não termina nada, ele tem um sentimento de frustração muito grande, de inadequação. Isso pode ser também algo que o leve a baixa autoestima e geralmente o TDAH é acompanhado por ansiedade, depressão. É muito difícil você ter um caso de TDAH que não tem algum outro transtorno de ordem emocional, mental ali instalado. Agora, o que isso tudo tem a ver com o sono? Infelizmente, o sono e o uso excessivo de telas, eles também acabam com a atenção, com o foco do indivíduo. E as telas, principalmente com crianças, devido à agitação dos filmes, dos vídeos, dos desenhos que as crianças assistem, também as deixa muito agitadas. Não é incomum, por exemplo, aqui no consultório, eu receber de pais, de mães, demandas do tipo, olha, o professor pediu para avaliar o meu filho porque o meu filho pode estar com TDAH. E aí a gente começa a conversar com essa pessoa que trouxe essa demanda e o que é descoberto? Que o sono daquela criança está péssimo,
ela dorme muito pouco para a faixa etária dela, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso, e ela fica muito tempo em tela, mexendo muito com o seu sistema de motivação e recompensa, e dentro dessa perspectiva, aumentando exageradamente os processos dopaminérgicos, fazendo com que a criança não tenha motivação para ter foco em atenção em outras coisas, porque dá muito mais motivação ficar rodando videozinhos, né, do que ficar lendo um livrinho ou do que brincar. Então, a criança às vezes ela acaba sendo vítima da ausência de sono e do uso excessivo de telas, e aí pessoas acham, e alguns profissionais, inclusive, infelizmente, acabam achando e diagnosticando TDAH numa criança que tem problema com sono e excesso de tela. Nos adultos, dado a correria do dia a dia, né, o que a gente tem observado muito? A baixa qualidade no sono e a baixa quantidade de sono acabam com a atenção e o foco. Existem pelo menos aí 4 fases do sono para deixar o indivíduo bem dentro do processo do ciclo do sono dele. E uma das fases do sono, a quarta fase do sono, ela é responsável pela fixação da memória e do aprendizado. Então, indivíduos que chegam um pouco à quarta fase do sono, eles vão ter muita dificuldade em aprender e em guardar informações. Logo, isso se assemelha muito ao indivíduo que tem o déficit de atenção, no caso do TDAH. Então, eu faço um alerta para você. Procure profissionais como os neuropsicopedagogos, os neuropsicólogos, e essa parceria entre os profissionais com uma instrumentação correta, com um psiquiatra ou um neurologista, para fechar um diagnóstico de acordo, tá bem? TDAH é uma coisa muito ampla, bastante interessante estudar, e futuramente aqui no canal Unicamente a gente faz um videozinho só para falar desse transtorno do déficit de atenção e hiperatividade dentro das suas várias possibilidades ali, tá bem? Para hoje eu acho que basta a quantidade de informação. Então vamos aos finalmente desse vídeo, falando de algumas dicas para você ter uma higiene do sono melhor e falando um pouquinho da quantidade ideal de sono para cada faixa etária. Deixa eu passar isso para você aqui, porque é muito importante você pegar e, inclusive, te recomendo anotar essas informações, tá bem? Bom, primeira coisa para você fazer uma boa higiene do sono já começa a hora que acorda, expondo-se à luz do sol. Não precisa ficar ali debaixo daquele sol. Às vezes, né, como nós temos vivido dias muito quentes, às vezes 7 horas da manhã o sol já está forte, né? 7, 8 horas. Não precisa, você precisa ficar exposto à luz. Basta ficar ali embaixo da janela, por exemplo, tomando um cafezinho, né, que você já pega aquela luz. Isso vai te ajudar no processo do sono lá à noite, quando você for dormir, né? Essa exposição à luz, ela libera o entendimento do cérebro e o relógio biológico para poder funcionar adequadamente. Então, 30 minutinhos ali de exposição à luz do sol já te ajudam a ter uma boa noite de sono. Uma outra coisa, uma outra dica, nos dias de hoje a gente tem consumido muita cafeína e muito energético. Eu, por exemplo, sou uma das pessoas que gosta muito de tomar café. Eu e o Júlio, que está aqui gravando comigo, a gente ama café. Então é muito importante pessoas que gostam muito de café tentar, né, de alguma maneira, controlar o consumo de cafeína ali a partir das 15, no máximo até 17 horas, tomar o último cafezinho do dia, porque a cafeína fica muito tempo no organismo até ser eliminada, praticamente às 6 horas. Então, se você tomar o último cafezinho ali 15 horas, até umas 21 horas, a cafeína já foi eliminada. Então, quanto mais tarde você toma café, mais cafeína tem no organismo, e isso fatalmente prejudica o sono. Então, tenta eliminar isso, e os energéticos contêm muita cafeína também, né? Então, é bom também ter um controle melhor sobre isso. Uma dica muito importante, principalmente nos dias de hoje, para uma boa higiene do sono: evite o uso do celular após as 21 horas. Corte, elimine o celular da sua vida após esse horário. A luz azul do celular atrapalha o ciclo circadiano, atrapalha o entendimento do cérebro sobre o dia, a noite, o relógio biológico. Então evita o uso de telas após as 21 horas. Elimina isso da sua vida. Você vai ter uma qualidade de sono muito melhor se fizer isso. E além de tudo, muitas vezes a gente fica no celular vendo os vídeos e aquilo também nos agita, deixa o nosso sono bem bagunçado. Então tenta aí tirar o celular após as 21 horas, no máximo 21h30 ali, tá bem? Mais uma dica importante também para os nossos dias, né? Nós temos o costume de jantar muito tarde. E quando jantamos, às vezes, na pressa, na correria do dia a dia, o que a gente come? Comidas gordurosas, hipercalóricas, né? Como pizzas, lanches, e depois a gente vai dormir.
Então isso é ruim, a gente precisa evitar isso. Além disso tudo, evitar o consumo volumoso de comidas, ou seja, às vezes a gente chega em casa, bate aquele belo prato de arroz e feijão, 10h30 da noite, com um bifão, um ovo, puxa vida, isso aí vai ser bem difícil ali para ser digerido. Então, o processo digestório no teu organismo, né, ele vai ali a madrugada inteira acontecer e você vai acordar extremamente cansado no outro dia, porque comeu comida hipercalórica ou porque comeu muito volume de comida. Então, evita isso aí, tá bem? E por último, e não menos importante, para os dias de hoje também, você precisa manter horários fixos para acordar e dormir todo dia, né? Porque se você deixar para dormir mais no final de semana do que dorme durante a semana, ou você tentar compensar, isso vai te prejudicar demais, né? Eu falo, eu posso dormir muito tarde porque amanhã é domingo, então eu posso acordar mais tarde. Isso prejudica muito você. Então, deixar um horário fixo é o ideal, tá bem? Eu procurei, dentro de uma higiene do sono, apontar para você alguns caminhos aqui dentro dessa perspectiva da modernidade que a gente vive, né? A gente vive muito em cima do fast food, a gente vive muito em cima do celular, muito consumo de cafeína, a gente às vezes extrapola os finais de semana, então é bom tomar cuidado com tudo isso que a gente falou. Eu sei que é difícil você ter uma boa higiene do sono, mas é extremamente necessário. Última dica aqui, eu acho que você precisa anotar isso também. Dentro de algumas faixas etárias, o tempo que a pessoa precisa dormir adequado. Vamos lá, começando dos 3 aos 5 anos de idade, de 10 a 13 horas por dia, mínimo 10, máximo 13. Olha quantas horas uma criança de até 5 anos precisa dormir. Eu conheço casos de crianças que dormem 6 horas, 5 horas e meia. Isso é extremamente prejudicial para o aprendizado dela. 6 a 13 anos, as crianças um pouquinho mais velhas aí, 9 a 11 horas por dia. Às vezes é o que eu já falei aqui no vídeo, as pessoas estão dando diagnóstico de TDAH porque a criança não tem atenção. E claro que ela não vai ter, ela está dormindo muito menos do que deveria. Então fica aqui mais uma vez o alerta. Adolescentes, que são, infelizmente, aqueles que têm dormindo menos e deveriam dormir muito mais do que dormem. 14 a 17 anos, de 8 a 10 horas por dia, mínimo 8, máximo 10 horas. Os adolescentes têm sido muito prejudicados porque ficam horas e horas assistindo série, vendo vídeos, jogando. Então, toma muito cuidado se você tem um filho adolescente, porque isso traz um prejuízo cognitivo muito grande, ou seja, a ausência de sono, tá bem? Por último aí, dos 18 aos 64 anos. Essa faixa é bem extensa e envolve a maioria aqui de nós que estão assistindo esse vídeo nesse exato momento. Mínimo 7, máximo 9 horas de sono. Então a gente tem que ter ali pelo menos 7 horas de sono. Alguns especialistas falam que o ideal 8 horas. 8 horas é uma média aí. Então não durma menos que 7. Não durma mais do que 9. Tudo isso prejudica você demais. E como falado nas palavras do Dr. Mettel, podem trazer duplicação de risco de câncer, né, por conta do sistema imunológico que vai ficar prejudicado, pode trazer aí muitas doenças psiquiátricas como ansiedade, depressão e tendências ao suicídio. Então, fica mais uma vez aqui o nosso recado. Durma bem, cuide do seu sono. Você precisa dormir, tá bom? Bom, muito obrigado por ter chegado até aqui. São muitas informações, espero que você tenha tomado nota de tudo isso. Se não fez, assiste de novo o vídeo. Compartilha, por favor, com quem você acha que precisa dormir melhor, né? Compartilha com mães, com pessoas que você acredita que às vezes têm tido filhos muito agitados ou com dificuldade de atenção na escola, para que elas possam pelo menos ter uma orientação e procurar os profissionais adequados para fazer um diagnóstico correto e dar às crianças a melhor qualidade de vida possível, tá bem? Se você é adulto, fica a dica aí, também procure especialistas para poder te diagnosticar. E antes de buscar qualquer especialista, vá dormir, você precisa dormir, tá bom? Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você não tenha dormido no vídeo, viu? Brincadeira, um abraço, até mais.